Marcos capítulo 8 é uma passagem que só Marcos fala, nenhum dos outros evangelistas menciona essa passagem. A verdade é que essa passagem está linkada a uma cura também anterior, né, de um surdo mudo. E lá na frente Marcos vai falar sobre um cego. É fato que quando a gente fala sobre cego, o Natan viu lá, Jesus cura um cego, ele já foi Bartimeu. A gente sempre pensa que Bartimeu é comum, mas na Bíblia tem várias curas de cegos. E eu tenho certeza, como falamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, toda a ação de Jesus na terra foi proposital. Nada o Senhor fez aqui na terra pensando assim, já que eu não tenho nada para fazer, deixa eu curar esse paralítico aqui. Já que eu estou hoje com a tarde livre, deixa eu curar esse cego. Já que eu estou aqui hoje de bobeira e alguém morreu, deixa eu ir lá ressuscitar alguém. O nosso Jesus nunca fez nada assim. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi proposital. Tudo que Jesus faz na sua vida tem um propósito. Propósito esses que às vezes nós não entendemos. Obrigado, Isabela. Propósito esses que às vezes nós não entendemos, mas há um propósito de Deus na sua vida. E a gente não entende. Tem hora que as coisas parece que vai desmoronar. Tem hora que a gente pensa assim, agora eu não sei mais o que fazer. Há um propósito para isso. Esses dias meu irmão me mandou uma mensagem que ele estava esperançoso em uma vaga, se preparou para aquela vaga na escola e foi fazer o processo seletivo e de repente ele esperando, porque a gente fica ansioso, provavelmente isso deve ser de família, meu irmão toda hora me mandando mensagem, até agora nada, e eu da mesma forma, e aí, ele, até agora nada, e aí eu não sabia se ele morria lá ou se eu morria aqui. E aí de repente ele me manda a carta, você não foi selecionado para a vaga. E aí ele me manda choroso, triste. Acredito que em alguns momentos na vida dele lá sozinho, que ele estava em casa, provavelmente as lágrimas rolaram. Porque você, às vezes, no caso dele, se preparou, fez curso, estudou, fez pós-graduação em algumas áreas, e de repente vê uma oportunidade, propõe-se já ver, tem gente que já até se vê na vaga, no cargo, já faz cálculo, vou passar a ganhar tal, vou trabalhar de tantas horas, assim, bababá, e de repente você tem uma resposta negativa. E aí ele fala comigo assim, meu irmão, cansei, eu já não sei mais para onde ir, eu já não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Do outro lado, se você recebe uma mensagem de alguém aqui, de alguém que fala assim, estou cansado, não sei mais o que fazer, qual que seria a sua resposta? Eu pedi a Deus para responder para ele, e a minha resposta foi, é normal. Quem está do outro lado que recebeu uma palavra negativa, jamais quer ouvir alguém falar que é normal. É normal para você que está ouvindo, mas para quem está passando, fala assim, como assim é normal? É normal. O cansaço é normal. Todos nós nos sentimos cansados, frustrados às vezes por uma notícia, frustrados às vezes por uma palavra dada ao contrário para a gente. E a gente se sente cansado. O problema do cansaço, nós falamos aqui quarta-feira de você tropeçar, e a gente brincou muito em trupicar. Quando você trupica, e tem trupicões que são perto, né? Você trupica, dá 2, 3 passos, você já está de novo de pé, mas tem trupicão que você vai catando o cavaco lá do outro lado da rua e você acha que vai conseguir equilibrar e não equilibra e mete o nariz no chão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós tropeçamos todos os momentos, nós erramos todos os momentos, o cansaço é normal. O que não pode acontecer é que você permaneça no cansaço parado. E aí eu falei assim, está cansado? É normal. Dá um tempo, respira, levanta, sacode a poeira e continue a sua caminhada. Sabe por quê? Porque na frente você vai perceber que esse não
Foi para que Deus fizesse algo na sua vida na frente. O não de Deus não é compreendido por nenhum de nós. O não de Deus pesa. Nós falamos aqui em outras vezes que o problema dos cristãos no culto de quarta-feira é que nós oramos para que Deus confirme o nosso desejo. Esse é o nosso maior problema. Eu não oro para que Deus faça o desejo dele em mim. Eu oro para que Deus aceite o meu desejo nele. Eu oro para que aquele emprego seja meu, mas eu não quero saber se é plano de Deus. Eu peço que Deus confirme o meu desejo na minha oração. Alguém está compreendendo isso? Não é assim que a gente ora? Você não ora, Senhor, que seja a sua vontade, mas você sabe que eu quero isso. Você fala que é isso, que Deus pode fazer a vontade dele, mas o que você quer é que Deus cumpra a sua vontade. E esse é o maior problema do ser humano. Isso nos traz frustrações enormes. Isso nos traz o quê? Cansaço. Porque para o meu irmão, ele queria, e provavelmente depois ele vai ver isso, que ele sempre, meus sobrinhos gostam de ver os nossos cultos aqui. Para ele queria o sim de Deus no desejo do coração dele. Mas no coração de Deus era um não. E nós precisamos estar o quê? Atento à voz de Deus. Amém, queridos? Dito isso, olha o que diz em Marcos capítulo 8, versículo 22. Tem uma cura de Jesus aqui muito interessante. Você já tinha lido que Jesus faz uma cura de 2 vezes? Meio assim, se não deu certo, vamos fazer de novo. Quem já leu isso na Bíblia? Não? Vamos ler então isso agora? Vamos ler junto? Vamos ficar de pé, né, para a gente não perder o hábito? Está no NVT. Do 22 ao 25. Marcos capítulo 8, do 22 ao 25. Vamos ler junto? Quando chegaram... Vamos ler esse versículo 26 de novo? Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Jesus aqui faz um milagre em 2 etapas. Você talvez já tenha visto 2 etapas daqueles 2 homens de Deus indo e encontram um aleijado na porta do templo, e ele pede esmola, e ele fala assim: olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta. E aí automaticamente o aleijado levantou, não foi isso? Não foi isso. Ele teve que pegar pelas mãos e levantar o aleijado. Isso significa que tem momentos na nossa vida que é preciso que outra pessoa nos empurre a fazer aquilo que Deus quer. A fé daquele aleijado não foi o bastante para fazer com que ele se levantasse, ao ponto que aqueles 2 homens de Deus teve que pegar na sua mão: eu já te dei uma palavra na sua vida, eu já profetizei sobre a sua vida, mas ainda falta um empurrão, então toma um empurrão. Pegou pela mão e levantou. Se você ler o texto, você vai ver que isso aconteceu. E aí automaticamente os nervos e os músculos começaram a acontecer. Mas Jesus fazer de 2 vezes, ainda cuspir no rosto, nos olhos de alguém, isso já é mais hilário. Isso já é mais complicado.
E outra coisa que é muito complicado aqui, ele menciona logo no versículo 22, Betsaida. E aí eu quero mostrar para vocês que onde é e o que era esse lugar. Abre aí para mim, o Natan, por favor, Mateus 11, 21, olha o que a palavra fala sobre Betsaida. Se vocês ainda, talvez ainda não saibam, Betsaida foi onde Jesus fez os maiores milagres, foi nessa cidade. Quase tudo que você vê, Deus está fazendo ali nessa cidade, mas olha o que diz lá. Fala assim, que aflição as espera, Corazim e Betsaida, olha a Betsaida lá aparecendo. Porque se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Segue, Natan, por favor. Eu lhe digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. Menos rigor que vocês. Porque vocês conseguiram contemplar a glória de Deus, ver os milagres de Deus e não se converteram. Eu vou ter menos misericórdia de vocês do que de Sodoma e Gomorra. E aqui está o perigo muito grande de pessoas que andam com Deus, pessoas que experimentaram andar com Jesus, pessoas que experimentaram de Jesus, mas retrocederam. Sabe o que a palavra fala para você? Como que você fosse Betsaida. Você já conheceu a minha palavra, você já andou comigo, você já viu as minhas maravilhas na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento, você já experimentou dos meus milagres e ainda permanece com o coração duro. Eu vou ter menos misericórdia de você do que Sodoma e Gomorra. Amém, queridos? É a palavra do Senhor que nos diz isso, não é o pastor Isaac. É o perigo quando eu vejo alguém que fala assim: olha, eu me afastei da igreja, eu não quero mais saber da igreja. O perigo que ele está trazendo para ele é um tratamento de Deus, como se ele fosse uma cidade pior do que Sodoma e Gomorra. E aqui a Bíblia fala, só para vocês entenderem, eu abri esse parênteses para vocês entenderem que povoado é esse que Jesus não quer voltar. Jesus tira esse cego do meio desse povo. Povo o quê? Incrédulos. Povo que tinha a presença do Pai, tinha a presença de Jesus, sabia quem era Jesus, tinha visto os seus milagres, mas não acreditava. Foi preciso que Jesus pegasse pela mão desse homem e saísse desse meio. Tem coisas que a gente deixa de experimentar de Deus, porque nós queremos permanecer no nosso meio pecaminoso. Às vezes nós não experimentamos mais de Deus, porque nós nos negamos a sair do meio. Mas pastor, meu amigão, meu parceiro, fui criado com ele, que mal tem, o mal que tem, que Deus não vai agir na sua vida enquanto você não sair do meio desse povo pecaminoso, desse povo que sabe quem é Jesus, professa Jesus, sabe que um dia Jesus morreu na cruz, nasceu, morreu na cruz, derramou seu sangue por ele, mas não acredita, não crê. E aí você às vezes ora, pede a Deus, clama a Deus e não recebe porque você está no meio de um povo ímpio, um povo que não acredita, que não sabe. A gente tem isso hoje espalhado com as nossos adolescentes, nossos jovens. Vocês precisam na escola, Alice, Isabela, dizer não para as más companhias e luar. As más companhias corrompem os bons costumes. E o meu bom costume é acreditar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Nós oramos, nós pedimos, mas estamos inseridos no meio de uma sociedade e não estamos fazendo diferença. O povo trouxe aquele cego com boas intenções. Quantas pessoas vocês já leram na Bíblia que o povo trouxe, entregou até Jesus, para que Jesus o curasse?
Quantas vezes a gente está aqui e eu recebo no WhatsApp, traz aqui, pastor, ora pelo fulano de tal, ora por ciclano de tal, vai na casa de fulano de tal, clama pela família fulano de tal. Pastor faz. Mas às vezes, aquela pessoa que você está orando, ela sabe quem é Deus, por isso ela pediu que o pastor orasse. Aquela pessoa que pediu para orar, ela sabe quem é Jesus. Aquela pessoa que pediu para orar, ele nada mais, nada menos que ele quer que só o milagre de Jesus, mais nada. Eu quero o milagre de Jesus, mas eu não quero obedecer, eu não quero seguir, eu não quero estar, eu não quero ser. É a mesma coisa desse, porque Jesus podia ter curado ele ali no meio daquele povo. Lógico que podia, Jesus é poderoso, ele faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer, mas ele ensina para a gente nesse texto algumas coisas que nós precisamos aprender. Jesus, ele é poderoso, ele podia, da mesma forma que ele curou outros cegos, curar esse aqui também. Mas como eu falei logo no início, tudo que Jesus fez, existe um propósito. Deus tinha um propósito a ensinar os seus discípulos e nos ensinar aqui hoje. 16 de fevereiro, não é isso? De 2025. Ensinar cada um de nós que há um propósito de Deus para cada um de nós. E os propósitos de Deus, propósito de Deus na sua vida, não é igual ao propósito de Deus na vida do seu amigo do teu lado. O propósito de Deus na sua vida não é igual ao propósito do seu cônjuge ao seu lado. Deus tem propósito e projeto para cada um de nós diferentes. E Deus age da forma que Ele quer, diferentemente na vida de cada um de nós. E nesse caso, Deus queria mostrar para os seus discípulos e mostrar para cada um de nós que Ele quer fazer. Ele pode fazer. Mas hoje Ele nos convida a sair do meio desse povoado. Pastor, que povoado? Deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus agir no seu coração. No versículo 23 diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Querido, no mínimo isso é muito curioso para Jesus. O cego queria fazer o quê? Ver. Jesus pega pela mão e nos ensina que quem nos guia é Ele. E Ele guiou aquele homem para fora do povoado. Mas o homem teve que o quê? Aceitar. Pensa comigo se o cego falasse assim: para onde está me levando? Para onde você está me levando? Eu não quero ir, porque a minha pergunta para o senhor, e eu fui trazido aqui por um propósito, eu quero ver, eu não quero fazer caminhada, eu não quero sair de onde eu estou, porque aqui estão os meus amigos, aqui estão meus parentes. Que ideia é essa? Eu peço água e você me dá um sal? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas isso seria radical. Talvez a gente faça isso com Deus quando a gente ora com o propósito dele confirmar o que nós queremos. Deus nos dá uma resposta, e a sua resposta para Deus é assim: mas não foi isso que eu te pedi? Se eu fosse Jesus, eu dava-lhe uma varada. Não foi isso que eu te pedi. Jesus pega aquele cego pela mão, ele se deixa ser levado. Quer experimentar de Deus, quer experimentar as maravilhas de Deus, se deixa ser levado, Figueiredo. Se deixa ser levado, deixa de ser resistente. Nós somos resistentes. E a palavra de Deus nos ensina que hoje Jesus pega pelas mãos: você quer algo de mim? Então vem comigo. Vem comigo, eu vou te levar, e vou te levar para lugares que você não conhece e não sabe. As coisas de Deus não é igual às coisas do homem.
Mal eu consigo enxergar até ali onde está, depois da rua, com óculos. Depois disso eu não consigo enxergar mais. Mas Jesus sonda todo o universo, não é nem o mundo não, o universo. Ele te enxerga por dentro, Ele sabe o que é melhor para você, mas nós queremos sempre ditar. Quando Deus fala, vem comigo, você fala assim, não, peraí, esse caminho não, eu queria ir por um outro caminho. Ah não, esse caminho não, eu queria ir por um outro. Nós estamos sempre ditando isso, ditando regra para aquele que nos conhece. Regras ditadas para Deus não funcionam, mas é o que a gente sempre está fazendo. Esse cego, ele tinha um desejo, e deixou-se ser levado. Quando ele sai para o lado de fora, e agora ele já não se encontra no meio, agora sim, Deus falou assim, agora que você se deixou ser levado, você está fora daquele ambiente pecaminoso, é hora de eu começar o milagre na sua vida. Para experimentar os milagres de Deus, é preciso ter um coração confiante nele. E olha o cenário. Jesus pergunta para ele, vê alguma coisa? Automaticamente esse homem responde, recuperando aos poucos a vista. Quando você lê, recuperando aos poucos a vista, o que você entende? Que esse homem não era cego, ele se tornou cego. Como que alguém que é cego pode recuperar a vista? Já pensaram nisso? Tem como? Alguém que nasceu cego vai recuperar a vista? Não. Mas alguém que ficou cego, ele recupera a vista. E aqui Deus nos traz mais um ensino maravilhoso. Quantos de nós estamos na igreja, pregando, cantando, prestando culto, mas estamos cegos? Cegos espiritualmente, cegos por não enxergar e não entender aquilo que Deus está fazendo, e aí nós nos tornamos um crente reclamão, um crente pirracento, birrento, bicudo, murmurento. Como? Mimizento, um crente que está sempre borocochô. Você olha para ele, nada para ele está certo. Para ele, se o sol nascesse à noite e a lua de dia, começava a melhorar para ele. Tudo está errado, nada dá certo. Ele está na igreja, a palavra não entra no coração dele. Ele está na igreja, o louvor não entra no coração dele. Ele está na igreja, presta a sua adoração a Deus. Ele está na igreja, mas ele não está, ele está cego. Ele não está vendo nada. Ele não vê nada. Um dia já viu, mas não está vendo mais nada. Por isso a palavra fala que esse trecho, o único que Marcos traz, é um ensinamento profundo para a igreja do Senhor Jesus hoje. O homem respondeu, vejo pessoas, mas não o vejo claramente. Segunda etapa dele, primeira etapa, ele era uma pessoa que já tinha visto, ele enxergava, mas perdeu a visão. E agora, quando Deus tira ele do meio do povo, para recuperar, ele começa a ver os homens como árvore. Você consegue pensar que um cego imaginaria o que é uma árvore? Ele nunca viu. E aí você concretiza que mais uma vez esse homem já tinha visto. Ele sabia como era uma árvore. Um cego não pode descrever para você como é uma árvore. Ele vai ouvir, vai saber mais ou menos, mas ele falou, vejo o homem como uma árvore. Embaçado estava a sua visão, ele já não conseguia enxergar claramente, mas ele já começou a enxergar. Sabe o que a palavra de Deus nos mostra? Tem algo que a gente acha que nós sabemos. A gente acha que sabe, mas sabe menos do que a gente acha que sabe. Pastor, pelo amor de Deus, eu fui criada no Evangelho. Eu já li a Bíblia, como eu já falei aqui, que já fui confrontado por uma pessoa aqui em Varginha. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu conheço grego, aramaico e todas as outras línguas da Bíblia. E a minha resposta para ele foi,
Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, e melhor do que você, o diabo também conhece, porque ele viveu todos esses momentos. Ele viu acontecer tudo isso, mas ele não crê e não será salvo. Ah, pastor, quer dizer então que não tem que ler a Bíblia? Lógico que tem que ler, a Bíblia é a sua bússola. A Bíblia é aquilo que vai te levar para o céu, a Bíblia é aquilo que te acerta, que te ajusta nos caminhos de Deus. Mas não é só isso. Eu não posso ler uma bula sem tomar o remédio. A ideia que a gente às vezes tem, Otávio, é que a gente chega para a igreja, tem a bula. O pastor prega, o louvor canta, nós avaliamos, nós criticamos, e você prestou o seu culto, mais ou menos sentado assistindo, mas não tomou do remédio. Esse remédio se chama o quê, queridos? Jesus. É só Ele que trabalha no nosso coração. Eu falava esses dias com o Natan, eu posso trazer a melhor palavra que você possa ter ouvido na sua vida. Eu posso trazer a maior exegese e hermenêutica que você possa ter ouvido na sua vida. Mas se você não abrir o coração para que Deus trabalhe no seu coração, nada nessa vida vai transformar. Eu acho que foi o Márcio que me falou uma vez, a gente estava no enterro lá em Três Pontas, que diz ele que um rapaz estava dirigindo o seu carro, e de repente, no meio do nada, no meio da estrada, ele começou a sentir algo diferente na vida dele. Ele começou a lembrar de algumas vezes que ele escutou alguém falar de Jesus, e as lágrimas começaram a descer. Ele encostou o carro, começou a chorar, e ali ele falou assim: Senhor, a minha vida é a sua. Pegou o carro, quando ele voltou para casa, ele procurou uma igreja e falou assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Qual era o pastor que estava no carro com ele? Qual era o louvor que estava no carro com ele? Qual era o templo que ele estava? Nenhum. Ele estava, na verdade, no centro da vontade de Deus, exatamente no lugar que ele precisava estar. Amém, queridos? Nós precisamos ter o coração aberto para aquilo que Deus quer falar. Mas pastor, por que ele viu o homem como árvore? Nós estamos às vezes na igreja, como eu já falei aqui, escutando, vindo, servindo, sendo dizimistas, sendo ofertantes, trabalhamos, mas não entendemos ainda os planos e os projetos de Deus. Tudo para nós está embaçado ainda. Só quem tira essa escama dos nossos olhos é o próprio Jesus. Nós precisamos passar para o segundo estágio. Tem crente que vive a vida inteira, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos na igreja, mas não consegue passar do primeiro estágio. O primeiro estágio dele é sempre embaçado. É sempre vendo tudo embaçado. É como se você dobrasse os joelhos: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não consigo enxergar nada. Tudo que o Senhor fala com você, você fala assim: não entendi nada, não sei de nada. Tudo isso é o quê? Primeiro estágio. E a palavra de Deus, através de Marcos, vem nos trazer hoje que nós precisamos o quê? Passar do primeiro estágio para o segundo estágio. Porque a palavra de Deus hoje pergunta para você assim: ver alguma coisa? Se eu perguntasse para você hoje, você ver alguma coisa? Você consegue enxergar alguma coisa? Você está conseguindo ver o agir de Deus na sua vida? Você consegue enxergar o caminhar, para onde você está indo, o que Deus está fazendo? Primeiro que você precisa se entregar, deixar que Ele te caminhe, e não você. Segundo você já conseguiu ver alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Você consegue enxergar as maravilhas de Deus na sua vida? Ou ainda está embaçado como um homem, como árvore embaçada? A irmã Cláudia falou algo hoje interessante na escola dominical que eu nunca vou esquecer. Ela falou que tem hora que a gente ora: Senhor, manda obreiro, Deus. Manda obreiro para a tua casa, para a tua obra, porque a seara, Senhor, é muito grande. E quantas vezes o Senhor olhou para você que está orando e falou assim: mas você é o obreiro?
estou esperando é de você. Eu te dei o talento, eu te dei já os dons, eu já te dei as ferramentas, e você está pedindo para que eu mande outro. Eu já mandei, é você. Deus conta com a gente. O problema é que a gente não sai do primeiro estágio, fica aquele crente mimizento, que o tempo todo está rodando em ciclo, está dando volta no seu próprio eixo. Não está bom para mim, não está certo para mim, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, e fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, e o Senhor pergunta para você hoje: está enxergando alguma coisa? Consegue ver alguma coisa? Não consegue ver nada? Vem cá. Assim como você se entregou para eu te caminhar, deixe agora eu completar a obra com o segundo estágio. Deus pode fazer um milagre de uma vez só, assim como fez várias outras vezes, pode. Mas sabe o que precisa? Que nós estejamos prontos. Você não está pronto ainda? Deus não faz a obra por completo. Deus precisa fazer por etapas. Você não está pronto ainda? Você ainda não está apto para enxergar de uma vez? Talvez você vai se assustar. Deus precisa fazer de segunda etapa. Mas aproveite que você está nessa etapa para você aprender a depender de Deus, para que Deus te leve para outra etapa. Mas precisa, assim como na primeira que você se deixou ser conduzido, deixa ser conduzido para uma segunda etapa. E agora, diz assim: o homem respondeu: vejo pessoas, mas não os vejo claramente, parece árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. Na primeira, Deus fez o quê? Cuspiu. Na segunda, ele já era íntimo. Agora ele põe a mão. E quando ele põe a mão nos olhos do homem mais uma vez, a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Crente maduro não vê pessoas como árvore. Crente maduro não vê as coisas celestiais embaçadas. Crente maduro enxerga e escuta a voz de Deus claramente, nitidamente. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Volta para a primeira, deixa ser conduzido por Deus. Volte para a primeira, deixa que Deus conduza o seu caminho. Mas pastor, eu já fiz isso, estou no segundo estágio. Prepare para que Deus te passe para o terceiro estágio. E aí tem um estágio final para isso. No estágio final, Deus fala para você, assim como nós estudamos sobre o livro de Pedro, pessoas que são como cães, que voltam para comer o seu vômito. Pessoas que são como os porcos, que depois de limpo, voltam à sua sujeira. Sabe o que Pedro está falando? Que você que foi limpo por dentro, assim como o cão, você volta de novo para se contaminar com aquilo que você expeliu. Você foi limpo por fora, mas você volta à lama para se contaminar e se sujar como você era visto anteriormente. E a Bíblia, o próprio Jesus fala exatamente isso para ele cego: não volte para o povoado. Não volte para o povoado. Tem um louvor que canta: quem já entrou no Santos dos Santos, não pode voltar. Não tem como voltar. Mas a teimosia, quando você não é conduzido e você tenta invadir, quando você pula etapa e você tenta ir para frente, depois a tendência que nós vemos, assim como eu falei de pessoas que não têm condições, ela simplesmente volta, e ela volta exatamente para onde? Para o seu povoado. Por isso às vezes a gente vê pessoas que às vezes são salvas, era prostituta, veio para a igreja, Deus fez uma obra e volta para a prostituição. Tem pessoas que foram viciados, sai do vício, conhece Jesus, experimenta de Jesus e volta para o vício. Tem pessoas que foram libertas e curadas, Deus traz para fora do povoado, mas logo depois ela volta para o povoado de novo. Sabe o que a Bíblia fala, e eu quero concluir? Que quando isso é feito,
Deus terá menos misericórdia de ti, Betsaida, do que Sodoma e Gomorra. Essa palavra e esse texto é muito sério para nós. Nos traz uma reflexão que nós precisamos nos ajustar em Deus, nos deixar ser conduzidos, nos deixar ser curado e nunca mais voltar ao povoado que te leva à perdição e à cegueira eterna. E aí quando você abre em Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, a verdade é que Marcos estava falando daquilo que o maior profeta messiânico estava falando. Marcos estava falando assim: olha, a região desabitada e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. O deserto se tornará verde como os montes do Líbano, belo como os montes Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Diga-os de coração temeroso, seja forte e não temas. Deixa eu abrir aqui. Pois seu Deus vem para vingar-se de seu inimigo, ele vem para salvar. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Quando você vai ler Marcos capítulo 7, ele vai falar desse surdo. E quando você vai para o capítulo 8, ele está falando desse cego. Quer experimentar a glória eterna? Quer experimentar a vida eterna com Deus? Seja curado. Quer experimentar o melhor de Deus? Quer experimentar Deus na sua maioria? Se deixa ser conduzido. Quer experimentar mais e mais de Deus? Quer morar com Ele na glória um dia? Se sujeite ao próprio Deus. Isaías lá atrás já estava profetizando o que Marcos lá na frente estaria nos ensinando hoje. Curve sua cabeça, querido. Eu queria chamar o Ministério de Louvor de novo aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor. Porque só Ele é digno. Na sua oração agora individual, fale com o Papai do Céu. Às vezes que Ele quis pegar nas suas mãos para te conduzir, e você resistiu. Às vezes que Ele quis te conduzir a caminhos, e você resistiu. Às vezes que Ele quis te tirar desse povoado, desse emaranhado de situações tão complicadas, mas nós resistimos. E tem pessoas que resistem tanto, que é capaz dele puxar a mão daquele que tem poder. Quantas vezes nós resistimos ao agir de Deus e nos acomodamos em enxergar a vida como árvore, como tudo embaçado. Assim como pessoas que estão acostumados a viverem na sarjeta da vida, pedindo esmolas. Parece que nós às vezes também nos sujeitamos no mundo espiritual, ficar às margens das coisas de Deus, às margens das promessas de Deus nas nossas vidas, no nosso entendimento, simplesmente nos sujeitando com as migalhas do mundo, com as migalhas que o mundo nos oferece, enxergando tudo embaçado como se aquilo estivesse bom, quando Deus quer que você entenda
perfeitamente a sua vontade e a sua bondade. Deus não nos quer ver dessa forma. Deus não te fez para viver às margens. Deus não te fez para viver as migalhas do mundo. Deus te fez como filho e filha, co-herdeiras do céu. Mas há um plano, você precisa curar a sua surdez, você precisa curar os seus olhos, passar a escutar a voz de Deus, você precisa enxergar Deus. E essa é a promessa de Deus para que você viva uma vida eterna com Ele. Basta de ser surdo e pensar que não está ouvindo a voz de Deus. Para de querer escutar a voz de Deus como uma mágica, como se Deus fosse descer, mandasse um anjo para falar diretamente: olha, Mara, eu te falo isso. Quando Deus usa Marcos, Deus usa a palavra hoje para falar para você o que você deve fazer, mas a gente ainda fica esperando um milagre diferente. Para de continuar batendo nas paredes com os olhos fechados, sem enxergar nada, quando Deus está falando assim: olha, eu quero te conduzir aqui, eu quero fazer com você isso, eu não quero mais que você enxergue embaçado, mas eu quero que você tenha uma experiência total comigo. Eu quero que você viva na sua totalidade o que eu tenho para você. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é algo maravilhoso, querido. Pena que alguns de nós não consigam enxergar, ainda ver embaçado como árvore. Mas Deus quer fazer diferente na sua vida e na minha vida.